A Hora da Startup é uma parceria entre o Movimento Grink e a Luneta. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela organização para falar um pouco mais sobre experiência, falar sobre design, falar sobre inovação. Bom, qual é o papel hoje do design de experiência nos negócios, né? A maior parte das pessoas ainda nem sabe o que é design. Imagina falar design de experiência, design thinking, design de serviços, né? Bom, eu atuo em todas essas áreas, né? Falando sobre empreendedorismo, inovação, falando sobre indústria 4.0, falando sobre uma série de coisas. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses ventos que ocasionam as mudanças, né? E quais são essas mudanças que acontecem? Vamos pensar no seguinte, vamos entender o que é pensamento linear do pensamento exponencial. Mas vamos voltar um pouco atrás aí. Na época rural, na era rural, qual era o foco da era rural? Era produzir somente o necessário para que consumíssemos o necessário, ok? Depois chega a era industrial, onde as máquinas entram e os homens saem de cena. O que acontece na era industrial? O foco agora era produzir em demanda, em larga escala. E aí tudo fica descartável, ok? Só que quando a gente produz em demanda, a gente precisa de pessoas consumindo mais do que o necessário. E aí chega a era digital. E a era digital, ela traz uma ruptura muito grande de pensamento, do linear para o exponencial. E não é que a gente reduziu o desejo de consumir. A gente só reduziu o desejo de posse, porque agora a gente privilegia o acesso. E aí a gente vai para a era pós-digital, né? O que é a era pós-digital? Quando o digital nos traz o consumismo. A era pós-digital é quando a gente aprendeu a utilizar o digital. Ou seja, meu pai, há 5 anos atrás, não fazia a transação bancária pela internet. Minha mãe não chamava um táxi pelo celular. Hoje eles fazem esse tipo de coisa, porque acostumaram com a era digital. Só que a era exponencial, ela nos traz velocidade de informação. E a velocidade de informação, ela nos traz um monte de pontos de vistas diferentes, que é a conexão. E esse ponto de vista nos traz algumas reflexões sobre consumo, sobre o planeta, ok? E aí a gente sai de um mundo onde era tangível para um mundo intangível. O que acontece? Se a gente pegar alguns anos atrás, o que a gente vendia? Vendíamos atributos racionais. O que é um atributo racional? Por exemplo, uma lata de óleo de motor. O que a gente vendia? Lubrifica melhor. Era o que era racional, um atributo racional. Depois a gente passou a vender benefícios funcionais. Ora, o que é um benefício funcional? O motor tem melhor performance. Por quê? Porque o óleo lubrifica melhor, ok? Logo em seguida, a gente começa a vender benefícios emocionais. O que é isso agora? Vendemos a emoção que envolve o que é a função. Ou seja, você tem tranquilidade na hora de viajar, certo? E agora, o que uma lata de óleo vende? Segurança para a tua família. Então, essa evolução, que saímos de um mundo tangível para vender a tal da experiência, é o que a gente vai falar um pouco aqui. Bom, quando a gente tem a evolução de era, a gente tem a evolução da sociedade e do valor econômico. Ou seja, a progressão da sociedade. Saímos da agrária, industrial e informação, chegamos na emocional, e a progressão do valor econômico, de onde a gente sai de commodities, produtos, serviços, e chega na tal da experiência. O que significa isso? Vendemos hoje o que a gente chama sonho da sociedade, realização pessoal. As pessoas querem experiência do que as coisas proporcionam, ok? E o que significa isso? Se antes eu vendia um commodity, eu passo a vender um produto numa prateleira, que eu passo a vender um café, e eu chego na tal da experiência. Entendendo um pouco melhor isso, qual é essa escala? A gente tem onde a gente extraía mercadoria, fabricamos produtos, fornecemos serviços, e agora a grande intenção das empresas é dirigir experiências. O que significa isso?
eu tenho de um lado a percepção das pessoas. Experiência é o que é relevante. Quando você não tem experiência, é irrelevante. Eu tenho depois a posição competitiva. Quando tem experiência, diferenciada. Quando não tem experiência, sem diferenciação. E eu tenho a precificação. Quando eu tenho experiência, premium. Quando eu não tenho experiência, posicionamento de mercado normal, eu vendo descontos, ok? Agora, se a gente está falando nas evoluções e mudanças de era, se a gente está falando de todas essas transformações, para onde vai a empresa inovadora, né? Quando a gente fala de experiência, será que experiência é só você inovar em Big Data, tecnologia exponencial, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial? Não. A empresa que vende experiência é que conecta gente. É a tecnologia conectada a gente. E experiência é o que eu chamo de essência, propósito, talento e principalmente imperfeição, certo? Por que estamos acostumados a vender perfeição se somos imperfeitos? Então, experiência é quando a gente fala de gente. E quando a gente foca nos grandes problemas do mundo, lixo eletrônico, por exemplo, e pensamos na humanização do trabalho, normalmente causamos uma experiência. E quais são essas verdadeiras transformações? Todas as transformações de eras estão sobre as relações e comportamentos das pessoas. E o que muda? Ego desaparece. Quando o ego desaparece dentro de uma empresa, a gente fala de espiritualidade. Quando a gente pensa em postura de marca, até porque hoje qualquer marca é exposta a uma mídia social, a gente chama de propósito. Ampliação de mercado é quando temos hoje, qual é a grande capacitação de um profissional na indústria? Ser intraempreendedor, para que ele seja um empreendedor de onde ele trabalha. E a inovação aberta, que é a colaboração. Quando a gente fala dessas experiências, dessa evolução, a maior parte dela está na nova economia. O que é nova economia? Quando a gente muda de posse para acesso. E como isso é caracterizado? Mercado de redistribuição. Se antes eu comprava isso daqui e antes de acabar o ciclo total de vida, eu jogava no lixo, agora eu tenho empresas que trabalham o acesso, que trabalham os R's. E tem muita empresa ganhando dinheiro isso com prolongamento de vida, do ciclo de vida útil de um produto, ok? E também temos o estilo de vida cooperativo. O que significa isso? Se antes eu criava para as pessoas, hoje eu crio com as pessoas, ok? O que eu faço quando eu crio com as pessoas? Eu compartilho recursos, dinheiro, conhecimento. E tem um sistema de produtos e serviços, que é você lidar com produtos que estão parados. Ou seja, oportunidade por meio de coisas ociosas. Olha o Uber, o Airbnb, por exemplo. O que é ganhar dinheiro com isso? É quando eu tenho alguma coisa que está parada e alguém precisa dessa coisa. O que eu tenho agora, eu tenho um consumidor ativo que faz parte de todo esse movimento, ok? Então essa é a política que sai da posse para o acesso. E toda a experiência está em cima do que as coisas proporcionam. Um exemplo, há 10 anos atrás, eu comprei uma furadeira da Bosch, a Skill, que ela é de uso doméstico, certo? Essa furadeira, ela foi projetada para ter utilização de vida útil de 1000 minutos. Aliás, 10.000 minutos uma furadeira dessa no seu ciclo de vida, ok? Só que na média, um cara igual eu, que utiliza isso domesticamente, utiliza 12 minutos, certo? Se eu comprei alguma coisa que é de 1000 minutos e eu utilizo 12 minutos, o que eu tenho na minha casa? Um lixo. Um lixo debaixo do armário, ok? Então o importante hoje é como a gente se coloca a dar experiência na política do acesso. E se eu quero ser referência dessa nova economia, eu tenho que deixar de ter somente referência do passado. Qual é a referência do passado? Aquela linha linear de pensamento. São empresas clássicas. Para quem que eu tenho que olhar? Para as empresas que estão pensando exponencialmente. Quem são elas e como elas pensam? Pensam diferente. Nascem no caos. O que é nascer no caos?
são essas startups que estão incubadas, que estão nascendo agora, nesse caos. Resolvem problemas e, principalmente, inovam na experiência do usuário, colocando o usuário no centro do desafio. O que eu quero dizer? Que o meu concorrente hoje não são as empresas clássicas, porque nenhuma dessas empresas que são branquinhas aí, tinham como concorrente as amarelinhas, ok? Só que quando essas amarelinhas validaram um modelo de negócio em cima de resolver um problema e trabalhar na política do acesso, eles mataram o modelo de negócio das empresas clássicas. Se eu quero ter uma empresa inovadora, é essencial que eu tenha um habitat com pessoas inovadoras. Currículo brilhante, a gente tem um monte, é só abrir o LinkedIn, certo? Até eu me assusto com o que tem lá no meu descritivo, ok? Então, mente brilhante é o que falta. Currículo brilhante, a gente tem um monte. E aí, se eu quero ter uma empresa que seja promotora de inovação ou experiência, eu tenho que tocar alma, certo? Toda empresa hoje precisa ter um propósito empreendedor. Eu preciso chegar no coração das pessoas pela emoção. Ou seja, toda vez que vocês iniciarem um projeto, iniciem pensando em como vocês vão entender história de pessoas, colocá-las no centro do desafio, colocar o usuário no centro da inovação. Então, um projeto não se trata apenas de produzir ou desenvolver produtos e serviços, mas sim de entender as histórias vividas. Mais uma coisa, qual é a cultura do design? É entender o que as pessoas querem, precisam e desejam, coisas completamente diferentes, mas que têm momentos e situações diferentes. O que eu extraio quando eu pesquiso isso? Requisitos de relacionamento e requisitos de produto. O que eu saio de lá? Quais são os códigos racionais e os códigos emocionais, para que eu entenda quais são as promessas que eu entrego para as pessoas, promessas que são verdadeiras, de afetividade e de utilidade. Bom, entender problema e necessidade é entender essa imagem. Por que eu peço para as pessoas pavimentarem uma praça e as pessoas continuam andando pela grama? Porque somos imperfeitos, ok? Porque isso é um problema mal resolvido. É quando tem um usuário no centro disso. O que é jornada do usuário? Se eu quero entender a experiência, eu preciso entender, por exemplo, qual foi a jornada de usuário de vocês para se inscrever, por exemplo, no Grink, ok? Vocês passaram por momentos e situações diferentes. Esses momentos e situações trazem para a gente o grau de satisfação e insatisfação de cada momento e situação. Eu posso, a partir disso, criar uma prototipagem rápida de como é essa experiência que vocês passaram, mapeando grau de satisfação, ponto de contato, objetos que vocês tiveram contato, barreiras e oportunidades, ok? E, se vocês quiserem comunicar de maneira correta para as pessoas, comuniquem quais são as emoções e transformações que vocês ocasionam na vida das pessoas. Esqueçam só de falar o que vocês fazem, mas falem daquilo que vocês proporcionam. Quais são os elementos de valores? Toda vez que vocês forem trabalhar, coloquem o seguinte: quais são os valores funcionais que eu entrego para as pessoas? Quais são os valores emocionais que eu entrego para as pessoas? E, principalmente, como essas pessoas têm um impacto de vida e se tornam embaixadores do que eu estou promovendo. Exemplos. Será que o serviço que eu ofereço simplifica a vida das pessoas? Economiza tempo? Reduz esforço? Ou emocionalmente, será que eu reduzo a ansiedade das pessoas? Então, para saber se eu entrego experiência, eu preciso entender quais são os elementos de valores e os motivadores para isso. Mais uma coisa, qual é a cultura do design focado na experiência? Você só sabe se você realmente está dentro da cultura do design, de experiência, quando você resolve um problema, quando você transforma aquilo que você deseja, que é a provocação, quando você entrega valor e quando você proporciona experiência. Então,
O meu negócio só vai para frente, que eu serei conhecido por isso, quando eu resolvo problemas, quando eu transformo e provoco pessoas, quando eu entrego valores e quando eu tenho experiências promovidas. O que é design? Né? Voltando um pouco atrás agora. Design é quando eu mudo uma situação, um produto ou serviço, para que aquilo seja escolhido ou preferido. Toda vez que eu escolho ou prefiro alguma coisa, é porque aquilo tem técnicas e conceitos de design que são relevantes e percebidos pelas pessoas. O que é design thinking? Não é só observar o problema. O design thinking é quando eu vivencio o problema. O que é design de serviços? Não é quando eu só olho para consumidores. É quando eu tenho a interação do provedor com o usuário. E o que é o design estratégico? O design estratégico é quando eu faço um mapeamento de todas essas etapas com equipe multidisciplinares, para que eu tenha pontos de vista diferentes. E o que é experiência? Experiência não está em produto e serviço. Experiência está dentro das emoções e transformações que vocês proporcionam. Gente, segui meu tempo certinho, era um grande desafio. É isso, para quem quiser saber um pouquinho mais, aqui estão meus contatos. Entra lá no site palestraseconteúdo.com.br e a gente tem um monte de artigo, vídeos, palestras. Acompanhe a gente. Muito obrigado, organização. Obrigado.